Olá, começa agora mais uma edição do Estilo e Saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que cerca de 80% da população terá um episódio de dor nas costas durante a vida. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, somente a hérnia de disco atinge quase 5,5 milhões de brasileiros e é a segunda causa de afastamento do trabalho. Ela só perde para as doenças do coração. Eu recebo o fisioterapeuta Hélder Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna. Ele nos fala sobre as principais causas de problemas na coluna e os tratamentos disponíveis. Também recebo Matilde Saul, que já passou por uma cirurgia de prótese de disco e atualmente faz sessões de reconstrução músculo-articular da coluna vertebral. Daqui a pouco você vai entender o que é esse procedimento. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. Fabiana tem 46 anos. A promotora de eventos está há 6 semanas afastada do trabalho. O motivo? Uma hérnia de disco que chegou a deixá-la de cama. Entrei num estado de intensidade de dor incapacitante. Eu não conseguia levantar, levantava no mínimo para as necessidades básicas, era o que eu conseguia fazer. Tanto que eu tinha medo até de não conseguir vir à clínica por conta de não ter uma postura que me deixasse confortável para me locomover. O diagnóstico foi feito 10 anos antes, mas ela sempre controlou a dor com analgésicos e um pouco de repouso. Agora teve que recorrer a um tratamento específico nesta clínica de fisioterapia na Zona Sul de São Paulo. O Brasil tem mais de 5,3 milhões casos de hérnia de disco. Metade deles é ligada à genética. No caso de Fabiana, o culpado foi o sedentarismo. A Organização Mundial da Saúde estima que 80% das pessoas no mundo todo terão ao menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Já é a segunda principal causa de afastamento do trabalho. A falta de exercícios físicos, aliada à má postura, são as maiores causadoras do problema. Aqui é um escritório de tecnologia da informação. 15 pessoas, mais ou menos, trabalham 8 horas por dia. A Deise, fisioterapeuta, agora vai fazer uma blitz com a gente para ver se todo mundo está sentando corretamente, com a postura adequada, ou se temos problemas, né, Deise? Sim, vamos lá? Vamos lá. Então, esse primeiro aqui, a primeira coisa que a gente olha nele, que ele está com os joelhos dobrados, né? Ele está sentado em cima, então diminui a circulação local. Ele vai voltar a perna para baixo. Isso. Vai apoiar bem os calcanhares no chão, colocar o apoio mais para trás da coluna, isso. Ele está um pouco para trás, aí é ruim porque ele vai sobrecarregar toda essa cintura escapular. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar a cadeira dele mais para frente, isso, bem encostado. E se mesmo assim ainda estiver inclinando para trás, ele vai colocar um apoio bem nessa região que é a curvatura lombar. Essa pessoa, ele está um pouco torcido, ele vai sobrecarregar todas as... Ele está apoiando mais aqui no braço esquerdo do que, né, não está retinho. Aí a solução, ficar reto e de frente para a tela. Outra recomendação é não passar muito tempo sentado na mesma posição. Quanto tempo, Gilberto, você passa aqui sentado? Direto em torno de 2 horas, 1h30. De vez em quando dá uma levantada, toma um café, vai no banheiro. Mas direto, às vezes chega 1h30, 2 horas. Isso, o que você acha, Deise? Quando ele está na posição sentada, há muito comprometimento da lombar, porque vai ter toda a pressão do peso dele lá. Então, vamos fazer o seguinte, 1 hora sentado, ele vai dar uma levantada e volta, dar uma caminhada e volta a sentar, volta a trabalhar. Uma voltinha no escritório, nada demais. Vai até o banheiro, vai uma aguinha e volta. Só para rapidinho. aliviar essa pressão na coluna dele. Regras que Fabiana garante ter aprendido. Eu ainda estou no meio do tratamento, ainda tem aí toda a parte de estruturação da coluna vertebral, que eu acho que é o que é mais importante, o que vai me prevenir de outras crises. E depois disso, tocar minha vida normal, mas com esse aprendizado de uma postura diferenciada, de um cuidado maior com o uso do meu corpo. Inclusive, fazer um exercício regular. Exatamente, voltar a uma vida mais saudável. Como vimos, a postura realmente, literalmente, é a solução para muitos problemas na vida. Matilde, Dr. Hélder, sejam muito bem-vindos aqui ao Estilo Saúde. Obrigada pela participação de vocês. Eu começo o nosso bate-papo perguntando para o Dr. Hélder. Além da coluna vertebral ser o eixo aí do nosso corpo, ela serve como... Quais são as outras funções que a coluna tem? A principal função, Lidiane, é a queixa principal dos pacientes. A principal função dela é de proteger o cordão neurológico, né? De proteger a medula espinhal. Então é da medula espinhal que nascem essas raízes nervosas e essas raízes, né, que estão demonstradas aqui por essas pecinhas amarelas,
Essas raízes é que refletem as dores. E essas raízes, elas são pinçadas de acordo com o problema que os pacientes têm, tipo hérnia de disco, protrusão de disco, as lesões degenerativas, enfim. Então, ela é, na verdade, uma estrutura que protege uma das partes mais importantes da neurologia do nosso corpo, que é a medula. Aproveitando que o senhor está agora com a coluna aí em mãos, para exemplificar, eu queria que o senhor mostrasse exatamente a protusão e a hérnia aí nessa coluna, doutor. A hérnia e a protrusão, elas ocorrem no disco, né? No disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra. Essa parte bem de baixo aqui. Essa aqui é a lombar, né? Essa é a lombar. Postura, a coluna vertebral tem essas curvaturas, faz parte essa curvatura lombar e a curvatura cervical. E aonde ela é mais comprometida é na lombar, em função da nossa carga corpórea. Então, esse disco, para que o telespectador entenda, esse disco se achata, né? Com a idade, com o tempo, acima de 45, 50 anos, as pessoas já têm uma discopatia que chama discopatia degenerativa. Com isso, ele se achata, né? Para que vocês entendam, é como se fosse um sanduíche, onde quando se aperta o pão, esse molho sai, esse molhinho sai. Ou seja, esse disco serviria como um amortecedor entre as vértebras e aí, perdendo a espessura, então, isso, esse atrito se torna maior. Exatamente. Ele perde a espessura, mas ele sai do seu diâmetro normal e toca no nervo subjacente, que no caso é a raiz nervosa, daí que os pacientes têm dor para a perna, tem dor para o glúteo, tem queimação na planta do pé, aí vai até o hálux, que é o dedão do pé. Isso na verdade, são os reflexos da dor. É isso que caracteriza, por exemplo, a hérnia? Também. A hérnia de disco, para a gente entender. Então, a hérnia de disco... É um dos sintomas, mas as pessoas podem ter a hérnia de disco e não ter essa dor irradiada, que a dor pode ficar localizada. Vai depender do ponto em que está sendo tocado essa raiz nervosa. Tá, então, a hérnia de disco, o que acontece com esse disco exatamente? Ele diminui de espessura e também se desloca, é isso? Desloca. Dentro desse disco aqui, lá dentro, tem um núcleo pulposo gelatinoso. E a hérnia de disco, o que acontece é que esse disco fissura, ele racha. E esse líquido, ele vaza por essa fenda, né? E aí ele vem e toca nessa raiz nervosa. E a protrusão do disco, que você me perguntou, é que ele achata, mas esse líquido que está lá no centro do núcleo, que é chamado núcleo pulposo, ele não extravasa, ele não encontra uma rachadura, mas ele se alarga e toca a raiz nervosa. Sim, esse pontinho vermelho, então, que nós vemos aí? Aqui está demonstrando uma hérnia, é como se fosse uma hérnia de disco e ela tocando, né? Tocando aqui na raiz nervosa. Esses problemas, tanto a protusão quanto a hérnia, eles só acabam atingindo essa parte da coluna, a parte lombar? Não. Ele ocorre tanto na lombar como na cervical. São os mais frequentes. Mas, em alguns casos, nós temos hérnia de disco também na coluna torácica. É raro, porque na coluna torácica nós temos o gradil costal, né? São as costelas que dão estabilidade à coluna vertebral, a essa parte da coluna que são 12 vértebras, mas isso é bem mais raro. Que torna o problema mais raro, sim. Então, quer dizer, a coluna, de um modo geral, não está livre aí, nenhuma dessas vértebras está livre aí de desenvolver tanto uma protusão quanto uma hérnia de disco. De forma alguma. Ela é suscetível a essas lesões. Bom, agora para a gente entender bem, a maioria da população vai reclamar, se já não reclamou alguma vez, sobre dores nas costas. Necessariamente, essas dores nas costas estão ligadas a problemas na coluna ou não? Sim, as dores, elas podem ser oriundas da coluna vertebral, da articulação em si, né? Nós temos a parte neurológica, a parte articular, uma junta normal, como é o joelho, como é o cotovelo, nós temos na coluna vertebral, e dos músculos, né? Então,
Tem as lombalgias inespecíficas, né, que também elas são de origem muscular, de tensão muscular, que aí são lesões mais simples, mais fáceis de tratamento. De serem tratadas. Bom, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Dr. Helder e para a Matilde também compartilhar um pouco da história de vida dela e o problema que ela enfrenta, que está sendo solucionado. Não, Matilde? Graças a Deus. Quais são os problemas mais comuns de serem encontrados na coluna? Bom, no bloco anterior nós falamos de dor, né? A hérnia de disco, a protrusão, a discopatia degenerativa, sem sombra de dúvida, são as lesões mais comuns, somado às lesões posturais, né? As conhecidas, as hiperlordoses, né? Que são essas curvaturas que tem a coluna vertebral, elas se acentuam, né? Tem os pacientes que têm a cifose, são aqueles que são projetados corcundos, né? Que tem uma lordose cervical, aqueles que olham como tem uma visão para cima, né? E a lordose... Às vezes a pessoa não é metida, ela só tem um problema de coluna, é isso, né? E a lordose é o mais comum das mulheres, né? Que tem o quadril, o bumbum arrebitado. Sabe o que eu percebi? Até na época de colégio, as garotas querem mostrar que já são mais mulheres. Isso é isso, Matilde? Exatamente. Aí empinam, peito para frente, bumbum para trás e anda parecendo uma pomba. E isso pode, na verdade, se refletir num problema de coluna? Com certeza. Somado a um salto. Salto alto. Salto alto, mas bumbum arrebitado. E aí não tem jeito. Olha, eu vou até aproveitar essa questão do salto. Eu vejo que a Matilde está com um salto realmente bem mais seguro que o meu, por exemplo. Exatamente. Em termos de salto, tem um mais saudável ou não, doutor? Tem. O dela, com certeza, o dela é mais tá saudável correto, do o que meu o não. seu. Porque é simples. A reportagem aí que foi mostrada na Blitz, né, que fala muito da postura. O grande segredo é que a nossa postura, né, ela não esteja, principalmente para evitar dor, com o tronco anteriorizado, na linha de frente de gravidade. Porque se você estiver projetado para frente, a musculatura se encarrega de você não cair. E o salto alto joga o seu tronco para frente. E involuntariamente, a tua musculatura prende e segura para você não cair. Essa musculatura prendendo, segurando você para a linha gravitacional, vai estar pinçando, provocando o achatamento e a contração da musculatura. Entendi. As outras, concluindo sua pergunta, e a outra lesão, a mais comum de todas, é a escoliose, que é numa vista anterior, né, antero-posterior, posterior-anterior, são as curvaturas, né, da coluna vertebral, que normalmente ela se apresenta em S, porque você tem uma escoliose, um desvio da lombar, a torácica vai e a cabeça vai também. Mas aí nós temos os olhos, que, para o telespectador entender, é o prumo do pedreiro, é quem equilibra o nosso corpo. Então, você não vai ter o sujeito nunca com uma escoliose, ele todo pensa. O olhar equilibra, e no que equilibra, por isso que se chama a coluna em S, a escoliose em S. Entendi. Matilde, conta pra gente o que acontece aí na sua vida. Você sofre com hérnia de disco há muito tempo, é isso? Eu tenho problema de disco desde o ano 2001. Desde 2001. Quais foram os sintomas que você teve de início? De início, eu comecei a sentir dor no ciático, né? E comecei a trabalhar, a fazer o tratamento com acupuntura. Sim, foi a primeira providência. Foi a primeira providência, porque eu gosto das terapias alternativas. Então, o que aconteceu? Eu fiquei bem um mês, depois novamente tive problema no ciático, né? E aí eu procurei um neurologista, e o neurologista me disse de que eu estava com meu disco desgastado, né, entre a L4 e L5. Doutor, essa realmente é a melhor forma de se detectar o problema, uma vez detectada a dor? Qual é o profissional que deve ser procurado para diagnosticar bem a dor? Imediatamente é o médico, é o ortopedista. O ortopedista tem que ser neurologista. O neurologista também, porque se trata principalmente quando é a dor de origem neurogênica, como é o caso da ciática, que foi o caso da Matilde. Aí por isso que tem essa possibilidade, né? Tanto o neuro como o ortopedista. Bom, e aí, Matilde, você procurou acupuntura, que não resolveu. Não resolveu. O neurologista. Fiz fisioterapia há muito tempo, até que no final eu não estava conseguindo andar e tinha dores que nem morfina conseguia solucionar. Então,
procurei o médico, o neurologista, e ele disse que eu estava com o disco desgastado. Sim. Então, que ele colocaria um disco novo entre a L4 e L5 e que então não teria mais problemas. Ou seja, uma intervenção cirúrgica seria feita, é isso? Exatamente. Foi feita. Mas não foi exatamente uma intervenção, porque foi cortado aqui do lado, né? E o disco ele é introduzido aqui pelo lado pela lateral. Isso. Bom, eu sei de que depois de um mês eu estava bem, né? Só que depois de um ano eu comecei novamente com os problemas de coluna. Aí eu fui ao médico, o médico me disse, tem que fazer natação. Fui, fiz natação, não resolveu. Vai e faz fisioterapia. Fisioterapia também não resolveu. Faz Hoffing. Bom, inúmeros tratamentos eu fiz, tá? Até que eu Você era sedentária até então, Matilde? Não, eu era rato de academia. Isso porque era rato de academia. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu tenho um filho que mora no Peru, né? E eu fui visitá-lo e eu não podia ficar mais do que 2 horas sentada porque eu ficava com muita dor. Só que para ir até o Peru, nós temos 8 horas entre embarque e tudo mais, isso demora muito. Quando cheguei no Peru, não estava conseguindo me mexer. E nós começamos a procurar na internet, porque eu falava para meu filho, preciso de alguma coisa que estique minha coluna. Que eu tenho eu consigo ver meu corpo, sinto meu corpo, porque sou terapeuta corporal também. Sim, então você tem consciência corporal. Tenho consciência, né? corporal. Então, o que aconteceu? Nós encontramos um chinês, tá? Que tinha uma máquina de tração. Ou seja, que ia esticar toda a sua coluna. Exatamente. E eu fiquei a semana inteira, fiquei fazendo a tração e eu fiquei ótima. Passou. Voltei aqui e me disseram que eu tinha que fazer um trabalho muscular, tá? Porque minha coluna, meus músculos não estavam aguentando a coluna e tudo mais. Bom, não resolveu também. Meu filho casou no dia 5 de dezembro, agora deste ano. Eu cheguei... Do ano de 2010. Não, agora, 2011. Dezembro. Desculpa, março de 2011. Março. Isso. Cheguei e eu falei, preciso novamente do médico para me esticar, porque eu não estava conseguindo andar, não ia conseguir dançar no casamento do meu filho e todos esses detalhes. Bom, cheguei e eu perguntei para o médico, qual é meu problema? Ele me disse, seu problema é mecânico. Tá, meu problema é mecânico. Eu consegui dançar, eu consegui fazer tudo o que eu precisava, voltei, né? E então eu pensei, bom, se o meu problema é mecânico, né, eu tenho que procurar alguma clínica que tenha a máquina que tem esse médico para que eu possa resolver meu problema mecânico. E aí então... Entrou o super mecânico Dr. Helder, é isso? Bom, Dr. Helder. Eu vi o site dele e eu falei, aqui que eu vou, na 9 de julho. Eu vou. Telefonei e já estava lá, tá, depois de 2 horas. Que bom, e essa foi a solução até então. Dr. Helder, qual técnica é essa milagrosa que a Matilde disse agora há pouco que solucionou grande parte do problema na vida dela? Ok. Bom, é bom lembrar que a Matilde fez apenas 6 sessões, ainda está dentro do programa, ainda tem muita coisa aí. E já está nessa felicidade toda. Exatamente. Graças a Deus. Bom, essa técnica, nós trouxemos alguns equipamentos dos Estados Unidos, a mesa de tração e a flexão. É bom salientar que não só somos nós iniciamos esse programa há 5 anos e hoje muitas clínicas no Brasil adotaram esse programa. E ela consiste da mesa de tração vertebral, a mesa de tração eletrônica, onde promove essa descompressão do disco, a mesa de flexão, que é para realizar o movimento funcional da articulação numa fase melhor, e o que vem de melhor, de mais novidade, é a estabilização vertebral. É como fortalecer esses músculos profundos da coluna vertebral, que todos os pacientes portadores de discopatia degenerativa, de dor na coluna, eles têm atrofia desses músculos profundos. E esses músculos profundos, eles não são trabalhados com natação, com musculação, com exercícios tipo de um modo geral. Dentro da musculação, dentro do Pilates, se a pessoa aprendeu
a técnica que se chama estabilização vertebral, que está inclusa dentro desse programa, aí ela tem tudo para desenvolver o músculo, melhorar a qualidade, melhorar a resistência. Então, o que fica o recado, a mensagem principal aqui, tudo bem que nós temos muita tecnologia para tratar dos pacientes e melhorar a dor, mas só a melhora da dor, nem a cirurgia, nem a mesa de tração, nem a mesa de flexão, nem a acupuntura resolve. Quem vai resolver é após a retirada da dor e a funcionalidade dessa... É a manutenção, né? Essa manutenção é o que nós hoje mais divulgamos, é a estabilização vertebral. É aprender, fazer com que as pessoas aprendam como contrair, como trabalhar com essa musculatura profunda. Doutor, para quem interessa pelo assunto e quer mais informações, pode encontrar aonde? No site é itcvertebral.com.br e também tem um site fácil de decorar, que é o herniadedisco.com.br. Tem a cartilha do Dr. Coluna sobre postura, sobre esse exercício de estabilização vertebral. Tudo vocês vão encontrar lá, inclusive outros colegas no Brasil que desenvolvem o mesmo trabalho. Obrigada, doutor Helder, pela sua participação aqui conosco. Parabéns por ter desenvolvido e trazido essa técnica aqui para a gente, solucionando a vida de muitas pessoas como da Matilde. Graças a Deus. Obrigada pela sua participação também aqui, Matilde. Muito obrigada a você. Obrigado, Lidia. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estiloesaude@recordnewstv.com.br. A entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.